Meus jovens, bom dia. Nós estamos aqui no segundo dia do grande evento, primeiro Comparar, que está acontecendo aqui em Paraupebas, o Congresso das Licitações, que está trazendo grandes nomes nesse cenário nacional, professores de alta bagagem, de alto calibre, com um gabarito altíssimo em experiência empírica e teórica. Nós estamos aqui com o objetivo de inaugurar e dar continuidade ao nosso congresso com o nosso Pode Licitar Contec. E nós temos um convidado hoje muito especial, ele é psicólogo clínico, ele é palestrante, psicanalista, roda o Brasil todo falando de um tema muito importante que hoje tem assolado as pessoas no dia a dia, principalmente na licitação. A pressão, o estresse, a ansiedade, isso acaba gerando fatores que contribuem para que as pessoas tenham doenças psicossomáticas, que a gente chama de doenças silenciosas. Nós estamos aqui com o doutor Caio Felipe. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu Sua que palestra agradeço. ontem foi excelente. 1h15, as pessoas ali sedentas pelo conhecimento, por aquilo que você tinha para entregar. Nós estamos aqui diante de uma decisão que a Francisquinha, que é a idealizadora desse projeto chamado Comparar, tomou baseado em outro evento que nós fizemos lá em Redenção. Isso. E isso mostra a importância de ambientes, de ecossistemas que impulsionam as pessoas a ir em busca daquilo que elas desejam. Qual a importância da psicanálise e da própria psicologia para que as pessoas que estão nesse ambiente possam entender a importância de tomada de decisão assertiva, mas principalmente se permitir a viver esse tipo de experiência? Bom dia, Onete. Bom dia a todos do Pode Licitar. É um prazer estar aqui. Estamos em um evento aí de altíssimo nível, com muita entrega de conteúdo, profissionais excelentes, grandes palestrantes de renomes nacionais. E é um prazer fazer parte dessa equipe, de estar aqui. E falar de ambiente, Onete, é algo de grande relevância, porque é altamente influente. Costumo dizer em atendimentos clínicos que a influência ela não é obrigação, mas ela te arrasta com uma força muito grande. Quando se trata de ambiência, quando se trata de ecossistemas, quando se trata de associação de pessoas com o mesmo pensamento, isso é capaz de mover montanhas. Uhum. Porque eu lembro no evento que nós fizemos ano passado, em Redenção, onde eu também nesse evento falei sobre mentalidade, também falei sobre o poder do network com associado à psicologia. E desse evento para cá, esse tema estourou dentro dos eventos de licitações e contratos. Então, quando a psicologia ela traz esse conhecimento à luz para as pessoas que estão nesse tipo de evento, as pessoas que procuram esse tipo de congresso, esse tipo de capacitação, eles estão em busca de quê? De conhecimento, eles estão em busca de network, eles estão em busca de contato com pessoas, eles querem de fato pertencer a algum ecossistema, ainda que não saibam propriamente quando chegam aqui, mas saem daqui com uma mentalidade diferente. E a psicologia vem para trazer isso, que ainda que você tenha o conhecimento, ainda que você tenha a capacitação, se você não estiver psicologicamente preparado, você pode perder muitas oportunidades. Por exemplo, nós ontem aqui falamos sobre como transformar a pressão em combustível. Uhum. E nós tratamos de um assunto que, para algumas pessoas, pressão é um ambiente que de fato te desencoraja, é um ambiente que de fato ele não te faz avançar, te paralisa. Para outras pessoas, e aqui é onde a psicologia entra, que a pressão não é como o externo te impacta, e sim como o teu cérebro entende e interpreta o que é pressão. Para algumas pessoas, a pressão te paralisa. Para outras pessoas, a pressão te impulsiona. Uhum. Então foi disso que nós tratamos aqui, de como ressignificar a pressão. E a psicologia ela vai entrar realmente nessa questão, porque quando você usa a pressão para te impulsionar, você interpreta a pressão como um combustível, como um turbo, aí você vai muito longe. Aí Uhum. você não faz da pressão um problema, você faz da pressão uma oportunidade. E é isso que nós trouxemos aqui para esses congressistas, para Parauapebas. E aqui vai
uma grande dica em especial para as pessoas que ainda têm alguma resistência em participar desses eventos. Ah, é só teoria. Ah, aqui participando desses eventos a gente não consegue ter uma prática. Esse evento está muito completo. O congresso, o Comparar está muito completo de prática, de conteúdo em altíssimo nível e também falando, claro, sobre mentalidade. Sim. E a gente vê que é um evento pensado, planejado, feito com muito êxito, com muita excelência e muito bem organizado. Tudo isso se dá também alguns estímulos do próprio cérebro, para que essa tomada de decisão possa ser bem elaborada junto com a estratégia de planejamento. Eu queria que você abordasse um pouco sobre como que nós podemos virar a chave de usar a pressão, muitas das vezes, para uma tomada de decisão que ao invés de te paralisar, te impulsione a você viver experiências que jamais você imaginou, mas sempre quis. Por exemplo, a própria Francisquinha tomou uma decisão num ambiente como esse. Aham. E aí a gente consegue perceber que a gente pode viver experiências de acordo com o potencial que a gente tem, muitas das vezes sob pressão. Como que a gente pode ressignificar isso na nossa mente e fazer com que essa ressignificação me ajude a tomar decisões assertivas? Muito boa essa pergunta. Onete, tudo está muito associado a como te fizeram enxergar determinada coisa. Como os teus pais te ensinaram, como o teu ambiente, principalmente infantil, te ensinaram a se comportar diante de um desafio, diante de uma pressão, diante de um caos. A forma como você se comporta determina o resultado de como aquilo o impacto que aquilo trará diante de você. Eu sempre digo em atendimentos clínicos que as pessoas que me procuram, eu estou há 10 anos ouvindo problemas, e as pessoas que me procuram sempre ninguém me procura porque está tudo bem, né? As pessoas sempre me procuram porque estão sofrendo de doenças psicossomáticas, as pessoas não estão dormindo, principalmente depois da pandemia, as pessoas com ansiedade, o número multiplicou. E doenças de pânico também. Enfim, quando as pessoas me procuram, sempre tem um problema associado com aconteceu isso comigo em tal data. Aconteceu isso comigo quando eu era criança. Aconteceu isso comigo na fase infantil, na fase adolescente. Por trás disso tem sempre a narrativa de eu não tô aqui pelo que eu fiz, eu tô aqui pelo que fizeram comigo. E eu sempre confronto isso de uma maneira que a pessoa entenda que aquilo não é o fim e que ela não é responsável e não tem nenhuma culpa sobre aquilo que fizeram com ela, mas ela é totalmente responsável por aquilo que ela faz do que fizeram com ela. Ou seja, dali para frente ela precisa tomar uma decisão. Porque, claro, a influência ela é algo muito forte, mas ela não te obriga a seguir aqueles passos. Ah, caramba, eu via o meu pai bater na minha mãe, um exemplo que eu ouço muito na clínica. Por isso, eu vou ser um agressor, falando de um homem, ou eu vou me submeter a agressões, falando de mulher? É claro que o poder daquele ambiente ele pode te influenciar, mas isso não faz de você uma pessoa obrigada a seguir aqueles passos. Então, assim, ressignificar tudo isso, que é o trabalho da terapia, vem em muitos âmbitos, principalmente no ambiente de pressão. Tem pessoas que cresceram em um ambiente hostil, em um ambiente pressionado. Esse é o fato e o motivo com que as pessoas não saibam se comportar na pressão. Como já tem pessoas que já pensam fora da curva. Ontem, aqui no evento, quando eu lancei uma nuvem de palavras, o que vem à sua cabeça quando se fala, quando você escuta a palavra pressão? Me descrever uma palavra. As pessoas só colocaram palavras negativas. Ansiedade, medo. O medo foi a palavra que mais reinou ali, ficou maior na nuvem de perguntas, na nuvem de palavras. E teve uma pessoa que colocou a palavra oportunidade. E isso eu falei, caramba, quem é essa pessoa? Porque essa pessoa pensa fora da curva.
Porque enquanto muitas pessoas estão vendo a pressão como um ambiente hostil, um ambiente que ele só vai te escravizar, só vai te amedrontar, tem pessoas pensando fora da caixa, usando a pressão como oportunidade. Uhum. Aqui está a diferença está em como você interpreta a pressão. Porque o cérebro ele não vai interpretar a pressão como externo. O externo interpreta a pressão como algo que é corriqueiro. Um trânsito, um ambiente de caos, como, sei lá, trabalho, às vezes família. E se o teu cérebro for treinado a entender a pressão como um fator de impulsionar o teu resultado, assim como o quê? Caramba, uma panela de pressão. Quando você usa uma panela de pressão é para quê? Você quer um resultado Uhum. mais rápido, é por isso que as pessoas usam panela de pressão. Então, nós abordamos sobre isso. Você precisa entender que a pressão, ela não é para te castigar. E aqui eu não estou falando, não estou romantizando a autoexaustão, não estou falando eu não estou romantizando o alto nível de estresse, borderline, nada disso. Eu estou falando que quando você muda a narrativa de eu sou um coitado, estão me impressionando porque eu sou o faz tudo dessa empresa, desse trabalho, dessa prefeitura ou qualquer ambiente, quando você substitui essa narrativa para a narrativa de que se estão me pressionando, caramba, eu vou usar essa pressão como combustível. Uhum. Eu vou usar essa pressão para eu mudar de nível, para eu ter acesso a outra mentalidade, para eu ter acesso a outros resultados. Isso muda o jogo. Inclusive, tem pessoas que só funcionam sob pressão. Tem pessoas que lidam muito bem com a pressão, tem outras pessoas que dão resultados, mas quando são pressionados, a produtividade cai. Sim, a gente precisa também entender sobre os perfis comportamentais. Como você é especialista em comportamento, qual a diferença dessa pessoa que sabe lidar com pressão e usa isso como oportunidade, como o exemplo da pergunta de ontem, da pessoa que falou fora da curva, e como essa pessoa que lida com pressão e ela acaba se oprimindo e se fechando numa caixa, mesmo sabendo que tudo isso se dá aos comportamentos. Mas como que a gente consegue ressignificar isso na mente para que seja uma tarefa prática onde eu já consiga ver um resultado assim que eu tomar essa decisão? Aqui eu volto no quesito narrativas. Se, e a gente volta para o fator ambiente. Se você está em um ambiente hoje que você escolheu estar, que as pessoas são negativas, que as pessoas só reclamam, que as pessoas veem fraqueza e deslize e defeito em tudo, o teu cérebro ele está condicionado a sustentar uma narrativa de negatividade. Então, quando vem a pressão e o desafio, ou você teme, ou você ignora, ou você foge. Como que funciona neurologicamente isso? Quando a pressão vem, o teu cérebro, ele, quando identifica a situação de pressão, o teu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, ele não fica mais inerte. Quando a adrenalina sobe, ele também sobe. Ele te prepara para o confronto. Uhum. É por isso que as pessoas brigam no trânsito, caramba. Você tá lá e alguém te xingou, a adrenalina subiu, você é obrigado a dar uma resposta. Aí você vai, ô meu amigo, né? Fala aquelas palavras carinhosas no trânsito. Então o teu cérebro ele libera comando para que você dê respostas imediatas. Se você é uma pessoa que vive em um ambiente que ele é extremamente ruim ao ponto de tudo ser reclamação, de tudo ser negatividade, você nunca vai usar uma situação dessa como algo que você consiga contornar. Uhum. E aí é que a gente fala sobre gestão de emoções também. Isso não significa que porque você sentiu um determinado pico de emoção, você precisa se comportar como tal. Aqui você precisa treinar o cérebro. E quando você a forma como você ressignifica isso é treinando. Primeiro você precisa mudar o ambiente. Uhum. Cara, quando você acessa ambientes onde as pessoas conseguem ver luz, onde você só via trevas, isso te muda e te treina. Uhum. Então, pressão sendo vista como oportunidades, você consegue ter essa percepção quando você convive com pessoas que são habilidosas com isso. Uhum. Tem situações que você olha e fala, caramba, como essa pessoa consegue lidar com isso? Com o tempo você vai convivendo, vai modelando essa pessoa, você também consegue ter esse tipo de perfil. Então assim, claro, tem pessoas que elas são mais
habilidosas para lidarem com pressão. Mas se tem pessoas que não têm essa habilidade, não significa que não possa ter, Desenvolvê-la. não possa desenvolver. Então, aí as pessoas se pegam a narrativa de que não, isso não é para mim. Eu não consigo ser assim. Eu não sou bom nisso. O teu cérebro está ouvindo isso e ele está te dando conforto. Ele fala, então a gente não vai fazer. Vamos mexer com isso. Não vamos mexer, esse negócio de pressão não é para nós. Melhor você sair desse emprego, ou então se estão querendo te promover uma vaga que vai ter pressão, não aceita. Então aquilo que era visto como uma oportunidade passa a ser visto como um fator de medo que te paralisa. Você fala, não vou encarar. Então, conviver com pessoas que saibam lidar com isso, modele essas pessoas. Primeiro você precisa reconhecer que você não consegue e depois falar, caramba, mas eu posso conseguir. Então eu vou treinar, eu vou modelar pessoas e eu fecho essa fala falando do poder do ambiente. Conviva com pessoas que saibam lidar com essas, com essas condições melhores que você. E você modelando, você vai passar a treinar isso e conseguir ser futuramente essa pessoa consegue fazer. Legal. Sabe o que é interessante, doutor? É que ambientes como esse, eles têm um poder de destravar destinos nas decisões que nós tomamos. Às vezes sob pressão, porque vai de acordo com o que é educação. E dentro desse contexto, eu quero trazer um ambiente como esse, o primeiro congresso de licitação, que a gente fez em Redenção, ano passado a gente está fazendo aqui, e isso de forma educativa, para que as pessoas que estão ali nivelando o conhecimento, pessoas que estão iniciando, que vão iniciar ou que já estão fazendo o seu trabalho com licitações. Nessa parte educacional, eu quero que você me diga qual a importância da psicologia para o aprendizado cognitivo junto com a andragogia, que é justamente o adulto se permitir a reaprender ou desaprender o errado para aprender algo novo. Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa desmistificar crenças limitantes. Por que eu estou falando muito sobre isso? Porque não adianta você vir para um ambiente como esse e não estar disposto a aprender, a desconstruir algumas coisas. Existem conhecimentos que eles só poderão ser adquiridos se você desconstruir outros. Porque senão bate no muro e não entra. Ele volta. Então, assim, esse público, principalmente da gestão pública, que é o público predominante desses eventos, eu percebo que eles são muito adeptos a esse tipo de conhecimento de psicologia. Isso é muito bom. Porque a maioria, principalmente no ramo de licitação, não entraram de maneira com que houvesse um planejamento. Eu vou me planejar para me ser um pregoeiro, caramba. Eu vou me planejar para me ser um agente de contratação, para mim trabalhar na comissão de licitação. Não. Se você pegar um público como esse, aqui tem o quê? 100 pessoas. 90 delas vai falar que caiu na licitação de paraquedas. 90% vai falar isso. Então, assim, eu tô aqui, não tinham para onde me mandar, e me colocaram aqui, eu peguei gosto pela coisa, e às vezes nem gosto, tô aqui, isso é o meu ganha-pão. Quando a psicologia chega e começa a falar de perfil, quando a psicologia chega e começa a falar de o que você queria ser, da criança que você imaginava ser para aquilo que você quer hoje, a pessoa começa a se encontrar, de fato. Então, assim, primeiro é se permitir aprender, primeiro é se permitir desconstruir alguma coisa. Porque tem pessoas que chegaram em um nível que acham que não podem crescer mais, não conseguem crescer mais. E esse tipo de evento, como comparar, ele vem para mostrar que há muitas áreas e muitas correntes para que você possa migrar, sabe? Dentro da licitação, há um mercado gigantesco, milionário, que você pode ingressar e não ver possibilidade porque se encontra engessado. Engessado. Então você vê pessoas de nomes nacionais, como estão aqui, te dando oportunidades te mostrando caminhos que você pode entrar. E se você é uma pessoa que só fica no seu trabalho, não se capacita, não vem em evento como esse, você é aquela pessoa que fica no trabalho reclamando. Não me valorizam. Não tem oportunidade. Eu não tenho oportunidade, eu não cresço. Por quê?
é dentro dessa zona de conforto o tempo inteiro, não se permite. E quando vem esse tipo de pessoas participando, igual tá aqui, pessoas que têm esse perfil costumam falar assim, olha lá, não sei pra quê, porque aqui a gente já sabe disso. Eles não se permitem desaprender, desconstruir algumas coisas para aprender outras. E aí o cérebro ele costuma engessar. E aí você fica com aquela síndrome de eu sei de tudo e não sai do lugar, tá na zona de conforto e pessoas como essa se tornam especialistas em perder oportunidades. Então, eventos como esse enriquecem e dão destino, destravam destino. Aqui há conexões. A gente vê o tempo inteiro pessoas fazendo network. Caramba, quando eu terminei ontem a minha fala, muitas pessoas me procuraram no Instagram. É, parcerias. Não, vem, tem como você dar essa palestra no meu município, você atende online e tal, perguntando. Isso aqui são conexões. Em um aceitar de convite como esse, pode mudar o destino da pessoa ou meu. E a gente tem que estar disposto a isso. Mas para isso a gente precisa sair da zona de conforto. Sim. A gente está chegando ao final, doutor, e eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, tanto nossos seguidores como os telespectadores, como o povo de Paraupebas. A minha dica enquanto profissional, dica enquanto pessoa. Existe algo que as pessoas não conseguem entender ainda, que é o que nós falamos predominantemente aqui nesse podcast, que é o poder do ambiente, o poder das decisões, o poder do posicionamento. Gente, chegou um momento de as pessoas se manifestarem, se posicionarem naquilo que querem. Porque o que eu percebo, né, tem muita gente boa escondida e tem muita gente ruim sendo vista. E uma coisa eu digo, hoje o mais visto vence o melhor. Agora, o mais visto vence o melhor até o melhor ser mais visto que ele. Então, pessoas que têm conhecimento, pessoas que têm algo a passar, você precisa se posicionar. Porque, qual é o discurso hoje, qual é a narrativa? O mundo está cheio de pessoas ruins, mas os bons estão silenciados. Então você precisa se posicionar, você precisa acessar ambientes onde você consiga fazer network, você consiga formar ecossistemas. Quando esses ecossistemas são formados, ambientes e mais ambientes são impactados de uma maneira gigantesca. Então, por que esse evento nasceu? Porque a Francisquinha acessou um ambiente no ano passado. No ano passado, ela acessou um ambiente que gerou um ecossistema. Ela falou, eu quero. Está fazendo em Paraupebas. Olha o nível disso. Um município recebeu uma ideia, uma pessoa que estava lá acessou esse ambiente, fez network e levou essa ideia para outra cidade e outro município está sendo impactado. Agora imagina quantas pessoas que acessaram aqui podem sair com essa mesma ideia. Isso muda o mundo. Então o que muda o mundo hoje? Posicionamento. Que legal. Esse foi o doutor Caio Felipe, psicanalista, psicólogo, palestrante, pai, esposo, que trouxe uma mensagem especial para você e eu tenho certeza que vai gerar um impacto para que você possa tomar uma decisão assertiva para a sua vida. Esse é o doutor Caio, que esteve conosco na Contec, Pode Licitar e no Primeiro Comparar. Muito obrigado, doutor. Que Deus abençoe. Muito obrigado, gente.